Antes de começar o seu vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Não de Vida por Zero. E hoje irei fazer um videozinho bônus dos vídeos que estão normalmente na programação da semana. E vai ser o nosso videozinho de radiciação. Opa, legal! Lembrando que esse não vai ser um vídeo que traz coisas avançadas. Muito pelo contrário, ele vai ser um vídeo de introdução. Então, se vocês realmente quiserem que eu continue, eu irei desenvolvendo ao longo do tempo uma playlist de radiciação, assim como eu falei também no vídeo de porcentagem, ok? Então, eu espero que vocês gostem e vamos lá. Galera, radiciação. Quando você pensa em radiciação, você logo lembra, raiz de 7, raiz de 69, raiz de 81. Opa. Mas dá um passo para trás. Vamos dar um passo para trás. Vamos pensar no raciocínio para chegar na radiciação. Aqui, ó, vamos supor o seguinte. ah, nós já sabemos exponenciação, né, exponenciais, então eu chego e coloco o seguinte aqui na mesa, 3 ao quadrado. Quanto que isso dá, né? Qual que é o valor disso? O resultado é 9, né? 3 ao quadrado dá 9. 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 9. Certo? Isso aqui normalzinho, belezinha, tranquilo de entender. Agora, só uma coisinha. Vamos fazer outros exemplos. Vamos fazer o outro mais comum, que é o 2 ao quadrado. Isso aqui tem que dar 4. Vamos fazer também o 5 ao quadrado. Isso aqui vai ter que dar 25. Legal. São exemplos bobos e que todo mundo consegue entender, pelo menos assim eu espero, porque é um pré-requisito para esse tipo de aula, saber exponenciação, pelo menos o básico de potência e como que ela funciona. Mas olha que interessante o que a gente tem aqui. A gente tem um pensamento, um tipo de pensamento que é linear da esquerda para a direita. Ó. Não sei se vocês conseguem perceber isso, mas esse pensamento está sendo desenvolvido nessa ordem aqui. Ó. A gente pega um número, eleva ele a alguma potência, né, algum expoente, e isso dá um resultado. Agora eu vou propor a seguinte coisa, eu vou propor que ao invés de vocês pensarem dessa forma esquerda para direita, que a gente pense da forma direita para esquerda. Beleza? Ó. Porque isso aqui vocês já sabem, ora bolas, né? Senão não seria um vídeo de radiciação. Isso aqui vocês já sabem. Então vamos pensar nesse outro formato. Nesse formato direita para esquerda, digamos assim. Né? Óbvio que isso é só uma informalidade, ok? Isso não tem nada a ver. Vamos, ao invés de falar que 3 ao quadrado é 9, vamos pensar no contrário. Que número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9? Ou seja, um número x que multiplicado por ele mesmo dá 9. A gente faz esse caminho aqui, ó. Vocês estão percebendo? Pô, primeira coisa. Eu não fiz isso aqui com o intuito de ser uma equação propriamente dita, beleza? Isso não foi o intuito, foi só para a gente voltar. Então eu não vou escrever isso dessa forma. Mas se a gente fosse pensar ao contrário, que número que quando multiplicado por ele mesmo dá 9? Não é o 3? Então a gente coloca o 3 aqui, ó. Igual a gente tinha feito ali. Do mesmo modo, faremos com o 4. A gente começa com o 4 e vai no caminho contrário. A gente coloca aqui, então, o 2 ao quadrado, justamente porque a gente está procurando um número que, quando multiplicado por ele mesmo, dê 4. Belezinha, belezinha. Vamos aqui também, vamos ter o nosso queridíssimo 25. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 25? É o próprio 5, né, galera? É o 5. Então, você percebe o seguinte, essas relações aqui, elas são, digamos assim, intercambiáveis, ok? Elas são válidas em ambos os sentidos, só que eu estou propondo uma maneira diferente da gente pensar, uma maneira de outro sentido, digamos assim, ao invés de esquerda para direita, pensando do inverso, de direita para esquerda, ok? Então, isso aqui, por enquanto, está muito simples, muito bobo. Mas, aí você pode estar se perguntando também, cara, mas não é só o 3, quando multiplicado por ele mesmo dá 9, não é verdade? É verdade, realmente. Não é só o 3. Pode ser tanto o 3
quanto e essa palavra aqui é importante, tanto o menos 3 ao quadrado. Não é verdade? Pode ser tanto 2 quanto menos 2 ao quadrado. Pode ser tanto o 5 quanto o menos 5 ao quadrado. Justamente porque menos com menos vai dar mais, né? Então, no final das contas, você vai ficar com menos 1 multiplicado por menos 1, vai dar só 1. 1 vezes 3 vezes 3 vai dar justamente 9, beleza? É isso aqui que eu estou querendo exemplificar para vocês. Isso aqui é a mesma coisa, ó, beleza? Certo? Aí ficaria o menos 1 aqui só como 1 e o 3 ao quadrado ficaria 9, beleza? É isso que eu quis exemplificar aqui para vocês nesse exemplo. Ok, legal, bonito, interessante. Então, para denotar esse tipo de operação, digamos assim, que a operação é do outro sentido, né, que a gente está fazendo aqui nesse exato momento, para denotar esse tipo de operação, os matemáticos, no desenvolvimento da matemática, criaram um símbolo próprio para expressar esse tipo de conta aqui. E qual símbolo que é esse? Galera, presta atenção. Isso aqui com certeza vocês já viram. O símbolo para que essas equações não, desculpa, que essas expressões aqui forem feitas, né, digamos assim, passando de um sentido para o outro, de uma outra maneira de olhar, de um outro tipo de olhar, é exatamente esse símbolo aqui, ó. Ele é chamado de radical, beleza? Ó, isso aqui, ó, é o radical. Esse símbolo aqui é chamado de radical. E aí, o número que a gente coloca aqui dentro, vamos pegar o primeiro exemplo, 9, por exemplo, né? O número que a gente vai colocar aqui dentro, o número que a gente vai colocar aqui dentro, ele é o número que a gente quer descobrir as raízes. Ou seja, que a gente quer descobrir qual o número que, quando multiplicado por ele mesmo, vai resultar nesse número aqui, certo? Esse é o símbolo, é radical. Olha aqui, ó, é esse símbolozinho aqui, certo? A gente lê isso aqui como raiz de 9. Beleza? É o jeito que a gente lê isso aqui, ó. Raiz de 9. Beleza? Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu comecei aqui e terminei ali do outro lado, né? Enfim. Isso aqui a gente lê como raiz de 9. Beleza, galera? Então, esse é o nosso radical. E ele é o símbolo que a gente usa para descrever essa operação na outra ordem. Beleza? Então, quando você quer fazer a pergunta, a mesma pergunta que eu fiz ali para vocês, qual número que multiplicado por ele mesmo dá 9, a gente vai usar esse radicalzinho, esse símbolo aqui. Correto? Só que percebam, isso aqui vai servir para quando o nosso querido resultado, aqui em cima, ó, presta atenção, ó, esse daqui que eu estou falando, ó, foi igual a 2, esse expoente aqui foi igual a 2. Isso só serve nesse caso. Por quê? Porque aqui na realidade, quando é uma raiz, a gente está querendo a raiz de 9, nós estamos implicitamente falando raiz quadrada. Certo? Raiz quadrada, porque na realidade tem um doisinho aqui, ó. Beleza? Tem um doisinho aqui, ó. E esse doisinho representa justamente o tipo de raiz que nós queremos encontrar naquele número que está dentro. Beleza? Eu evito ficar falando de tecnicidade de nome aqui, não sei do que. Eu foco mais no conteúdo propriamente dito, beleza? Mas tem hora que não tem como. Então esse aqui, ó, radical, que é esse trem muito louco aqui, esse símbolozinho esquisito. E esse número que está aqui, ó, esse número que está aqui, guardem isso. É o número que a gente está buscando, é o número que a gente vai usar para repetir a multiplicação de um outro determinado número para que esse número dê esse resultado aqui. Isso ficou extremamente esquisito, mas é como se fosse assim, ó. Nesse caso, seria o 3. Correto? A raiz quadrada de 9 seria o 3. Por quê? Quando a gente pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo duas vezes, né? Multiplicar por ele mesmo aqui, ó. Tem dois 3 aqui, né? Quando a gente fizer essa conta aqui, vai retornar nesse resultado que está dentro do nosso radical, que no caso aqui seria
9, beleza? Então esse é o número de vezes que a gente vai multiplicar esse número por ele mesmo, belezinha? Só que, como é uma raiz quadrada, a gente pode omitir. A gente omite. Porém, entretanto, se eu chegasse aqui, ó, com esse valor aqui, ó, eu vou até manter a ordem de cores aqui, ó. Se eu chegasse aqui com esse tipo de resultado, esse tipo de raiz aqui, ó, que tivesse não um 2, mas um 3 agora, ó. Se tivesse um 3 aqui, ó, o que que acontece? Eu estou em busca de um número que quando a gente pegar ele, multiplicar ele por ele mesmo, não só uma vez, mas também outra vez, ou seja, no final das contas, nós aparecemos com 3 desse número, ó. A gente tem um total de 3 desse número, nós ficaríamos com 27. Agora, que número que é esse? É o próprio 3, não é verdade? Então, isso aqui é o próprio 3. Porque quando a gente pegar o 3, multiplicar por outro 3 e multiplicar por outro 3, nós vamos ter novamente resultado 27. Só que eu vou apagar esse aqui, ó, eu vou apagar tanto esse 3 quanto esse 3 quanto esse outro 3 aqui em cima, justamente porque isso está incorreto, né? De continuar falando que raiz cúbica de 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Não é, né? Isso aqui foi só para exemplificar. E note o jeito que eu li essa raiz que tem esse 3 aqui, ó. Que tem esse 3 aqui. Eu li ela como raiz cúbica. Haha, olha que legal. Raiz cúbica. Então, aqui agora, ali em cima nós tínhamos uma raiz quadrada. Agora nós temos uma raiz cúbica. Oh, eu falo, a matemática é sensacional. Aqui é uma raiz cúbica, belezinha? Então, a gente vai ter diversos númerozinhos, como 3, como o nosso 2 aqui, para a gente poder efetuar essas operações. Por isso até que a gente costuma generalizar toda essa parte aqui, ó. A gente costuma generalizar tudo colocando como a raiz, raiz enésima, ou seja, de um número n, de um certo outro número a, ela vai ser igual à multiplicação desse a por ele mesmo, uma n quantidade de vezes, certo? Então, esse total aqui, ó, é n. N quantidade de vezes. N vezes. Beleza? Essa é a generalização para a raiz. Olha que legal, é daí que veio isso daí. Eles estimam, né, que os historiadores estimam que esse símbolozinho, esse radical, tenha sido criado pelos árabes, mas ninguém tem certeza dessa afirmação. Mas é uma estimativa histórica, beleza? E esse símbolo de radical ele pode ser escrito tanto assim, tanto dessa forma aqui com a perninha, beleza? Não muda nada. É só o jeito que você preferir aí na hora de fazer, beleza? Então, só lembrar que isso aqui é o número de vezes e isso aqui é a generalização do fenômeno que a gente acabou de descobrir aqui. E notem, não é nada que você não sabia antes. Não é nada que você não sabia antes. Você já tinha noção disso, você já sabia. E essa que é a parte mais legal, beleza? Agora eu vou colocar aqui algo que, à primeira vista, pode ser extremamente bizarro e esquisito. Depois de alguns exemplos de algumas raízes que eu fizer aqui, beleza? Então aguarde. Ó, eu vou dar aquela apagada do quadro, vou fazer alguns exemplos e depois vou voltar falando de uma outra coisa mais bizarra ainda, beleza? Pera aí, já tô voltando. Bom, com o quadro apagado e já refeito, vamos lá, vamos fazer finalmente os nossos exercícios aqui. Belezinha? Vamos lá então. Ó. Transformar as potenciações em raízes. Como que a gente faz isso? A gente justamente transforma isso e faz o outro processo. Da direita para a esquerda. Primeira coisa, o nosso resultado é o 1 nesse caso, né? Então a gente quer justamente a raiz. Qual raiz? Quadrada. Beleza? A gente quer a raiz quadrada de 1. E o resultado disso é o próprio 1. Beleza? Como
Como isso é uma raiz quadrada, a gente pode omitir esse númerozinho 2, belezinha? Então vamos lá. Agora aqui nós vamos ter a raiz. Raiz de qual número? Quanto que foi o nosso resultado? 81, né? A gente quer justamente achar esse número, que multiplicado por ele mesmo vai dar 81. Nesse caso, é o próprio 9. Beleza, galera? A gente está só pegando e transformando as noções. Agora vamos para o próximo aqui. Olha que legal, isso aqui já virou 5 ao cubo igual a 125. De novo, sem desespero, sem desespero. Raiz de 125. Só que, opa, eu não quero uma raiz quadrada, que é quando eu omito aqui. Ó. Eu quero uma raiz que tem um 3. Esse 3 vai ser colocado aqui, ó. Esse 3 vai ser colocado aqui. Isso vai denotar para a gente uma raiz cúbica. Cúbica. Beleza? Cúbica. Eu já vou mostrar para vocês onde vem essas noções aqui. Beleza? Raiz cúbica, raiz quadrada, por que esses nomes são assim. E isso aqui vai ser igual a 3, né? 3 não, a 5, né? Porque 5 vezes 5 vezes 5 vai dar o total de 125. Beleza? Então é assim que a gente transforma. Agora, antes de passar para o próximo exercício, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante. O porquê? O porquê? Eu falei aqui em cima, não falei? Ó? Eu falei aqui em cima. Ó, eu falei aqui em cima que existem dois números que, quando elevados ao quadrado, dão 9. Existem dois números que, quando elevados ao quadrado, dão 4. Mas por que aqui? Aqui, inclusive, eu tenho o exemplo 9 também, né? Mas por que aqui eu só considerei o 9 positivo? Porque quando a gente fala somente desse tipo de expressão aqui, ó, esse tipo de expressão, isso aqui vale para raízes quadradas, beleza, galera? Estou falando de raízes quadradas aqui. Quando a gente fala desse tipo de expressão aqui, ó, que não envolve nenhum tipo de equação, a gente chama esse número 1 aqui de raiz principal. Nossa, inclusive não tem aqui esse acento, né? Eu esqueço. Raiz principal, beleza? Eu não tenho certeza absoluta se o nome em português é raiz principal, mas em inglês é principal square root, ok? Então, eu acho que é, não tenho certeza ainda. Mas, de qualquer modo, o que importa não é o nome em si, mas sim o que isso significa, ok? A gente chama isso aqui de raiz principal, e nesse segundo caso aqui também, ó, raiz, só que é uma raiz quadrada principal, né? Então seria bom a gente colocar aqui a raiz quadrada principal. Beleza? De novo, eu não tenho certeza se o que a gente tem aqui nesse exato momento recebe o nome em português de raiz principal. Mas como o material que eu peguei para planejar essa aula estava em inglês, eu não tenho certeza. Beleza? Depois até se vocês quiserem, podem dar uma pesquisada, né, para comprovar isso. Mas lembrem-se, se não funcionar em português, lembre-se que em inglês é principal square root. Belezinha? Vamos lá. Então, olha que legal. A gente tem isso. E a gente faz isso para facilitar, como se fosse um método para você facilitar na hora de fazer contas e esse tipo de coisa. Beleza? Porque, de fato, se você multiplicar o menos 1 por ele mesmo, vai dar raiz de 1, né? Vai dar o próprio 1, vai dar esse resultado que a gente pretende aqui, que é o 1. Mas, porém, entretanto, nesse caso, vamos só considerar a versão positiva. Ou seja, trocando em miúdos, nós queremos o módulo desse resultado aqui, ó. Ok? A gente quer um módulo desse resultado. Belezinha? Isso válido para raízes quadradas no primeiro momento de estudo. Belezinha? Isso é o que eu queria falar antes de partir para o segundo exercício, que é um exercício muito legal. Vocês vão notar aqui, ó, tá perguntando qual o valor do lado P, mas não tem figura, porque eu vou construir a figura aqui agora com vocês, ó. Primeira coisa, vamos colocar um lado aqui, fazer um outro lado aqui, vamos puxar e completar esse triângulo com esse lado aqui. O Pzinho é justamente esse lado aqui que eu quero, correto? Correto? E aqui eu vou colocar alguns valores.
Aqui eu vou colocar o valor 3 de lado, aqui o valor 4 de lado. Isso aqui respeita as leis da geometria, beleza? Esses lados podem existir. E aqui eu vou falar que é um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus, certo? Isso aqui tem 90 graus. Para vocês aí que tem dúvida, não sabia a definição de ângulo reto, é um ângulo que tem 90 graus. E aqui, por que eu estou misturando geometria? Porque, olha que legal, aqui a coisa fica muito mais interessante. Perceba o seguinte, eu consigo aplicar teorema de Pitágoras aqui. Por quê? Porque esse lado P é uma hipotenusa. Esse lado 4, ele é um cateto. E esse lado 3 também é um cateto. Certo? Então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. E quando eu aplico o teorema de Pitágoras, eu tenho que P ao quadrado vai ser igual ao primeiro cateto, que é o nosso 3, ao quadrado, mais o nosso segundo cateto, que é o 4, ao quadrado. Isso aqui é teorema de Pitágoras, galera. Isso aqui também é bem razoavelmente básico e eu achei interessante trazer isso aqui como formas de aplicar isso que a gente está vendo não só na álgebra, mas também na geometria, beleza? Então, no final das contas, nós vamos ter que p ao quadrado é a mesma coisa aqui. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Quanto que é 4 vezes 4? 16. Nós vamos ter, então, que p ao quadrado vai ser igual a 16 mais 9, que vai dar 25. Percebam, isso aqui é uma equação. Isso aqui é uma equação. Então, como que a gente resolve isso daqui, ó? Nós caímos aqui praticamente no mesmo caso que nós tínhamos aqui em cima, ó. Tá vendo? Antes do nosso estudo realmente começar, nós tínhamos aqui, ó, um número, no caso aqui é 3, que quando ele está ao quadrado, o resultado disso dá 9. Só que aqui é um número que a gente não sabe. A gente tem um número p ao quadrado e isso dá 25. Só que a gente não quer o p ao quadrado. A gente quer só o p. Então, pensem comigo. Que número que quando eu multiplico por ele mesmo dá 25? Isso aqui não é o próprio 5? Porque 5 vezes 5 é a mesma coisa que 25, não é verdade? Então, nós teríamos P, que o P, que o P, ele é 5, certo? Isso pensando só pela lógica do negócio. Qual que é a explicação matemática, digamos assim, para aplicar isso na equação? A gente vai passar uma raiz quadrada, já que essas coisas são iguais dos dois lados, né? Se a gente aplicar uma raiz quadrada aqui, quanto que é a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado? É meio intuitivo você pensar que é o próprio número, não é verdade? Justamente porque a raiz quadrada vai procurar um número que, quando ao quadrado, vai dar um número que está dentro, belezinha? Então, naturalmente, isso aqui daria que o P é igual ao 5 por qualquer método. Só que, galera, aqui vai dar, se a gente fizer pelo método da matemática, pelo método algébrico, assim, digamos, tradicional, sem pensar muito na lógica aqui do negócio. Isso daria pra gente que o P ele vai ser igual a raiz de 25. Só que, de novo, raiz de 25 pode ser um número positivo e negativo. E nesse caso nós temos uma equação. Na verdade, nesse caso, nós temos uma equação. E eu tinha dito anteriormente que quando a gente trabalhava somente com expressões, a gente tinha a raiz quadrada principal, que era justamente o módulo daquele valor ali, ou seja, a gente só considerava o valor positivo. Só que nesse caso, não, isso aqui é uma equação. Só que por que, mesmo sendo uma equação, eu só considero o valor positivo? Sendo que eu justamente afirmei o contrário anteriormente. É porque isso aqui é um triângulo, né? Não faz sentido você pensar que o triângulo vai ter lado de valor negativo, né? Não tem sentido. Por exemplo, você estava andando na rua e você viu um triângulo com menos 5 centímetros de lado. Pô, isso aqui não existe, correto? É só o valor positivo, beleza? No caso de geometria, considere o valor positivo, beleza? Mesmo sendo uma equação, no caso aqui, sendo derivada do teorema de Pitágoras. Beleza? Então, sempre considerem, quando for geometria, o valor positivo. Belezinha? Então tá. Agora tem mais uma coisa que eu queria falar antes de encerrar essa aulinha aqui para vocês. Me aguarde, eu vou apagar o quadro e eu já retorno. Bom, o nosso quadro já está preto de novo, pronto para mais uma parte. O que eu tenho que explicar aqui agora? O que eu quero passar para vocês aqui agora? Vamos de novo, ó. Vamos perceber.
percebam aqui. Vamos supor novamente que a gente tem aquele caso, 3 ao quadrado, isso aqui resulte em 9. Obviamente, né, o valor de 3 vezes 3 vai dar o próprio 9. Nesse caso, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um número que quando a gente vai elevar ao quadrado, ele vai dar 9. Ou seja, se a gente transformasse isso aqui, essa notação que a gente tem, para uma notação de raízes, o que a gente ficaria? A gente ficaria com raiz de 9, isso vai ser igual a 3, certo? Novamente que a gente considera a raiz principal. E, obviamente, eu estou omitindo o número 2, justamente porque é uma raiz quadrada, belezinha? Então tá, pegando esses conceitos é sempre bom, eu sempre fico repetindo eles, a aula se torna repetitiva mesmo, mas aqui para vocês realmente entendam o que eu estou querendo passar aqui. Beleza, a gente chegou nisso. Só que, agora eu quero passar uma outra maneira de vocês olharem para essa expressãozinha, para esse radicalzinho aqui. É requisito para essa aula potenciação, beleza? Eu acho que eu já deixei isso bem claro, mas agora eu vou usar ela mais do que nunca. Preste atenção no seguinte: essa raiz aqui de 9, essa raiz quadrada de 9, eu posso reescrevê-la de outra maneira. Por quê? Porque, galera, vocês lembram que quando você tinha um número, por exemplo, você tinha o número 2 e ele estava elevado a 10, nossa, estava no expoente 10, e aí você estava multiplicando por um 2 que estava elevado a 10 de novo. Você falou, meu Deus do céu, como que eu faço isso? Você ficava bugado na sua aula de potenciação. Mas aí você lembrava que, multiplicação de potência de mesma base. Qual que é a base nesse caso? 2, 2. E o que a gente faz? A gente mantém a base e soma os expoentes. 10 mais 10 vai dar 20. Opa, legal. Beleza. Propriedade de potência. Agora, e se eu tivesse, por exemplo, o 2 ao quadrado e esse 2 ao quadrado elevado ao quadrado? Putz, aí você também bugava ali na sua aulinha de potência. Por quê? Porque o 2 ao quadrado, na realidade, ele é a mesma coisa que um 4, né? Então isso aqui, essa expressão é a mesma coisa que eu pegasse o 4 e elevasse ao quadrado. 4 vezes 4, por sua vez, vai dar 16, certo? Só que, percebam, 16 não é a mesma coisa, 16 não é a mesma coisa que 2 à quarta, não é a mesma coisa que 2 à quarta, isso não é coincidência, isso não é coincidência. Por quê? Porque a gente pode também, além de usar essa noção que a gente sabe que o 2 ao quadrado dá 4, nós podemos aplicar o seguinte, isso aqui que a gente já viu em cima. Por quê? Porque a gente estaria pegando o 2 ao quadrado e multiplicando uma vez por ele mesmo, o 2 ao quadrado, novamente, certo? Porque essa é a definição aqui, ó. É isso que acontece quando eu tenho um expoente 2. Estou elevando ao quadrado, estou multiplicando essa coisa por ela mesma. E nesse caso, o que a gente faria? A gente não pegaria, repetiria a nossa base, a gente não repetiria a nossa queridíssima base, que nesse caso vai ser 2, correto? A gente não repetiria a nossa basezinha, que é 2, e somaria os expoentes, 2 mais 2, vai dar 4. Isso não é coincidência, beleza, galera? Isso aqui, na realidade, é uma propriedade de potenciação, que eu dei uma revisada aqui, porque ela é muito importante. Já que, no final das contas, quando a gente tem potências de potências, a gente só precisa multiplicar os expoentes. Beleza? Porque se você multiplicasse esse 2 com esse outro 2, a gente teria 2, que é a nossa base, elevado à quarta novamente. Correto? Então, com isso aqui revisado, eu vou propor o seguinte aqui. Eu vou propor um jeito novo para você olhar. E agora eu vou apagar isso aqui, porque isso era uma revisão. Bom, então eu queria justamente propor uma nova visão de olhar para isso. Porque percebam. Se a gente tivesse, por exemplo, aqui, o 9, certo? Tem o 9 aqui elevado a 1, esse resultado vai dar 9 por potências. Se a gente tivesse também o 9 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 81. Mas e se eu colocasse aqui para vocês o 9 elevado a meio? 9 elevado a meio. Já dá uma considerável travada. Mas,
percebam o seguinte. Esse 9 elevado a meio, eu posso pegar e falar 9, 9, 9, 9 elevado a meio multiplicado por 9 elevado a meio. Qual que vai ser o resultado disso? Isso aqui a gente vai repetir a base, que é 9, e vai somar os expoentes. Então, meio com meio vai dar 1. Eita, peraí. Essas coisas não são iguais. Você está prestando atenção nisso, tá vendo? Pô, essas coisas não são iguais. Mas, quando eu pego o 9 elevado a meio e multiplico pelo 9 elevado a meio de novo, por conta da potência que eu vou repetir a base e vou somar os expoentes, que no caso é meio mais meio, eu vou ter 9 a 1. Pô, mas esse 9 a 1 não é justamente esse número que está aqui dentro? Não é? Não é verdade? Então, exatamente isso. Essa é uma noção muito, muito interessante. Porque, na realidade, a gente pode representar raízes por expoentes fracionários. Então, a raiz de 9, e aqui novamente eu irei apagar isso aqui, ela é a mesma coisa que se eu pegasse o número que está aqui dentro, que no caso é o 9, e elevasse a meio. Por quê? Porque vai existir algum número que quando eu pegar e multiplicar por ele mesmo, isso aqui vai dar o próprio 9, certo? Então, isso aqui é muito legal. É um jeito diferente de você perceber isso. Porque, na realidade, a definição mesmo de raiz é você elevar um número a um expoente fracionário. A gente poderia aplicar isso novamente a raízes cúbicas. Pensa comigo. Raiz cúbica de 125. A gente é um número que, quando multiplicado por ele mesmo 3 vezes, isso vai dar 125, né? Agora pensa, e se eu pegasse isso daqui e jogasse e colocasse na realidade 125 elevado a 1 terço? Repete o processo que a gente fez com 9 elevado a meio. Vamos lá. A gente teria 125 elevado a 1 terço multiplicado por 125 elevado a 1 terço. Tudo isso multiplicado novamente por 125 elevado a 1 terço. Qual seria o resultado disso aqui? A gente pegaria a base, que é 125, repetiria ela e somaria 1 terço com 1 terço com 1 terço, não é verdade? Fazendo 1 terço mais 1 terço dá 2 terços, mais 1 terço dá 3 terços, 3 terços é 1. Opa, então é isso daqui, essa maneira fracionária no expoente é a forma que a gente usa para representar raízes, não só raízes quadradas, como raízes cúbicas, enfim, qualquer tipo de raiz nesse sentido. Então, para generalizar tudo isso que a gente aprendeu aqui agora, se a gente fosse generalizar, nós teríamos aqui a raiz enésima, vamos colocar de qualquer número aqui, de um certo númerozinho A, vai ser igual a A elevado a 1 sobre esse númerozinho N. Beleza? É abstrato, é esquisito, mas quando você para pensar e reflete em tudo isso que eu falei, faz sentido, por incrível que pareça. A matemática às vezes tem dessas coisas que a gente não consegue entender à primeira vista. Mas então, pelo vídeo de hoje é isso. Eu queria dar uma introdução, fazer uma introdução sobre o que é realmente essa noção de raízes, beleza? De novo, esse foi um vídeo de introdução, foi um vídeo para colocar o básico do assunto. Então, se vocês quiserem vídeos mais aprofundados sobre mais coisas, eu faço também, é só deixar aí o feedback de vocês. Belezinha? Então, um grande abraço, né, a todos vocês, muito obrigado e até o próximo vídeo.